tem sido muito presente que as referências, a alegria que nós temos de construir, de ter participado da construção desse encontro. Portanto, eu não vou me repetir, embora seja um sentimento que também bate no meu coração fortemente, mas eu vou entrar aqui diretamente no debate, porque depois nós temos outras atividades ainda dentro desse encontro, que diz respeito à presença das delegações que vieram de outros estados. Bom, para começar, e por uma merecida deferência, eu não discordo em absolutamente nada, pelo contrário, me alimento da fonte do pensamento trazido aqui pelo Martônio, pelo querido Martônio, e vou tentar dialogar com a abordagem dele numa perspectiva política, mais conjuntural mesmo, né? De fato, a Constituição de 1988 ela tem essa característica, essa herança clássica do século XIX, é uma manutenção da forma de Estado desde a Revolução Francesa. As sociedades, os Estados não construíram outra forma de organização nem de política, muito menos de normatividade, né, depois desse processo. Mas a Constituição de 1988, ela nos instiga a vê-la com o olhar da conjuntura daquele momento, que foi, de fato, um grande movimento de resistência contra o regime militar. Não foi um pacto social, não foi uma Constituição qualquer. Ela representou, naquele momento, a força de vários movimentos, das mais diversas matizes, contra o então movimento militar, que estava já em fase de enfraquecimento, depois de longos anos e depois de grandes resistências, né? Mas que a convocação da Constituinte, que resultou na Constituição de 1982, foi um clamor social, foi uma luta política, com uma grande novidade, um aspecto que nós não podemos desprezar, que foi a articulação, a junção das bandeiras políticas por democracia e liberdades políticas com a agenda política por direitos sociais e políticas públicas. E é por isso que essa Constituição ela veio com um texto que depois foi chamado, em algumas formas, em alguns casos, no sentido desses juristas mais conservadores, de programática, uma Constituição que prevê uma série de direitos e não só uma série de direitos, mas que assegura, inclusive, os meios, o financiamento, a forma de gestão desses direitos serem realizados como políticas públicas. Então, a Constituição de 1988, no que pese o Brasil ter tido outras experiências de Constituições tidas como democrática, né? Pelo menos a de 1946, mas ela traz essa novidade, ela coloca no centro no seu centro e como questões fundamentais direito até então nunca experimentados pelas classes subordinadas brasileiras, mas nunca experimentados no sentido de até estiveram no papel, porque desde a primeira Constituição a referência à educação, a referência às relações civis, mas nunca experimentado no sentido, na perspectiva da construção de um Estado de bem-estar social. Claro que é uma cópia, claro que não há nada de inovação nisso. O que há de novidade é que, na América Latina e no Brasil, era a inauguração histórica desse processo, porque nós temos um processo histórico retardado em função da colonização, em função de mais de 300 anos de exploração do trabalho escravo. Então, a Constituição de 1988, também pelo ângulo político, e pelo ângulo das forças políticas que conduziram a sua convocação, precisa também ser vista a partir dessa perspectiva, como resultado da luta e da organização de diversos movimentos populares, e movimentos que transpunham o clássico movimento sindical. Vinham aí as mulheres, os negros, os indígenas, os movimentos que trabalhavam com a questão de criança e adolescente, inovando completamente o cenário da discussão, da disputa política e da discussão jurídico-normativa no Brasil.
Então, no que pesa esse caráter clássico, conservador, né, engessado, nós também tivemos esse calor, vamos dizer assim, essa energia que, de certa forma, iluminou a Constituição de 1988. Não por acaso ela foi denominada de Constituição Cidadã, né? Também assim é um título assim um pouco vago, mais bonitinho, mas de certa forma representa essa expectativa ou esse sentimento que pelo menos os movimentos da sociedade civil organizada, porque não eram só os movimentos de esquerda, era um leque amplo, uma grande frente democrática que aspirava a essa democratização e colocar o Brasil assim um pouquinho parecido com alguns países da Europa, né? Pelo menos no papel, essa ideia positivista de que nos satisfaz está a escrita no papel, como a ordem e o progresso na nossa bandeira. Mas, lamentavelmente, ficamos, como não poderia ser diferente, né, seguindo esse raciocínio muito bem defendido pelo professor Martônio, ficamos limitados ao campo normativo. Porque, depois dessa efusão dos movimentos sociais, e com a retomada da democracia, com a Constituição, com a criação de vários instrumentos de políticas públicas e de vários instrumentos de controle e de participação popular, houve também um esvaziamento desse calor popular e político em defesa da manutenção desses direitos tão aspirados no final do regime militar e no nascimento da nossa recente, já combalida, democracia, né? Mas são questões que nós precisamos refletir para seguir na nossa jornada histórica, né? Por que que houve esse esvaziamento? Por que o refluxo dos movimentos sociais? Por que a acomodação com tão pouco? Né? Nós vamos encontrar elementos, inclusive antropológicos, para justificar isso. Mas nós não podemos deixar de fazer essa reflexão. Por que nós paramos? Né? Porque nós nos contentamos apenas com o texto constitucional. Portanto, nós caímos no conto dos juristas que diziam que a Constituição dirigente nos bastava para nos tornar uma nação moderna, avançada, civilizada, pacificada, igualitária, enfim. Tanto que, quando a gente fala em igualdade na Constituição, não nos foi dada a reflexão e a ação política profunda. O político, ele também coincidiu, lamentavelmente, talvez tenha sido essa a nossa tragédia, com o superdimensionamento do poder judiciário, da judicialização da política. É essa a conclusão clássica. Tudo vai para a justiça. É a falta de um leito no hospital, a falta de um remédio, a falta de uma vaga na escola. São questões ordinárias do cotidiano que muitas vezes são legítimas que as pessoas levem como demandas para o Poder Judiciário para poder garantir o exercício de direitos fundamentais. Mas também foi para o Judiciário a decisão se o Flamengo ou o Sport era o campeão daquele certo ano. Como foram para o STF, que é um absurdo. Até hoje eu estou por entender porque aqui o STF deve dizer que o Sport do Recife é campeão e não o Flamengo. Eu concordo que tenha sido o Sport. Certo? Mas isso é um exemplo. Isso é um exemplo do superdimensionamento do judiciário. Não é porque a gente decidia ali no campo, na bola, depois no apito do juiz, mas, enfim. Mas não foi só essas questões, mas outras questões de vulto importante para a nação, para a vida política, questões polêmicas, que foram renegadas pela política por várias razões. Porque o processo de representação política, muitas vezes, se viu intimidado ou se omitiu do debate, claro, com a sociedade, por exemplo, sobre aborto, sobre drogas, sobre casamento igualitário. Então, todas essas questões que estavam esvaziadas no campo da política, muitas vezes pela escolha hipócrita de políticos eleitorais, da política eleitoral, não se permitia esse debate porque ia tocar em questões profundas, polêmicas, então vai para o judiciário.
E nesse superdimensionamento do Poder Judiciário, esvaziamento da política, vai a política para o Judiciário. Vai a política para o Judiciário. De modo que nós chegamos, em 2016, com o Judiciário totalmente já colocado como o grande dirigente. A dirigente aí já não é mais a Constituição. O dirigente da política e das grandes decisões da vida brasileira, da vida nacional, é o Poder Judiciário. E aí, nesse caso, ele foi. Quem esteve presente no Poder Judiciário? No impeachment, quem deu aval, quem consagrou? O presidente do Supremo Tribunal Federal. Como quem diz, se há uma decisão da Justiça dizendo que o impeachment da Dilma está corretamente, juridicamente correto, quem somos nós para dizer que não está? No momento em que, inclusive, o debate do crime de responsabilidade já tinha se esvaziado. Os parlamentares diziam, não é mais nem por isso, não, é porque ela é antipática, é porque ela é chata, é porque ela é doida, porque também era preciso usar esse elemento misógino que está na nossa raiz patriarcal, né, para quebrar e se interromper uma conjuntura política, mas, sobretudo, porque ela tinha uma direção feminina, estava na presidência uma mulher. Então, esses elementos também subjetivos entraram. Esteve o Poder Judiciário conduzindo e legitimando, deixa eu ver aqui que eu... dirigindo e legitimando a fraude eleitoral, patrocinada por essa guerra híbrida de manipulação das informações, de manipulação dos conteúdos das redes sociais. Esteve o Poder Judiciário também omisso e calado diante da manipulação das informações conduzidas pela mídia tradicional, pela imprensa, ou seja, o jornal pode mentir, o telejornal pode mentir. Na relação de consumo, a propaganda falsa é prevista em lei. Na relação de consumo da notícia, o Poder Judiciário não tratou dessa questão, embora ele tenha tratado de tirar do ordenamento jurídico a lei de imprensa, a título, sob a desculpa de que era um entulho autoritário. Aí nos deixou absolutamente sem nada, provavelmente de caso pensado, porque nós chegamos num momento em que a manipulação da imprensa não poderia sequer ser demanda como direito de verdade, de boa informação para o Poder Judiciário. E agora, nessa atual conjuntura, porque, na verdade, nós não temos um golpe, nós temos vários golpes, né? E esse golpe, porque aqui o tempo é curto, mas ele começou, na verdade, em 2013, ou melhor, ele começou quando se instaurou a ação penal 470, que resultou no aprisionamento de José Disseu, o estado de exceção, né? A antijuridicidade já começou ali, mas conduzida pelo Poder Judiciário, ou seja, o Poder Judiciário com a sua ação, com a sua condução política, da política. E a política, em determinados momentos, em determinadas proporções, inerte, né? Nós não podemos dizer que houve grandes movimentos de resistência à chamada ação do mensalão, que foi, do ponto de vista jurídico, um tribunal esdrúxulo, né? De exceção mesmo. E, agora, nesse momento que nós vivemos, realmente, Martônio, você tem absoluta razão. A questão se conduziu de uma forma tal que aí o processo já não é mais, a meu ver, e eu creio que você tenha dito isso, me corrija se eu estiver errado, a questão já não é mais a concepção ou caráter da Constituição Federal que nós temos em nosso país, mas a questão que ganhou dimensão, corpo, e que determina hoje é a politização do judiciário e a judicialização da política. Tanto que, no processo da reforma
previdenciária, que evidentemente seria legítimo o levantamento de questionamentos, inclusive no âmbito do judiciário, para se questionar a legalidade, a validade de determinadas mudanças no direito previdenciário. O Supremo Tribunal Federal se antecipa e se alia politicamente à agenda da reforma. Vai visitar o presidente, vai visitar o ministro, só falta ir no Congresso Nacional fazer a defesa, né? Fazer a defesa do projeto. Quer dizer, o Poder Judiciário está se antecipando a um instrumento jurídico que ainda virá, se vier, eu espero que não venha, e já está dizendo, o que nascerá como lei já tem o nosso apoio. O que é que ele está dizendo? Que não vai caber a nenhum brasileiro ou brasileira se criar demandas judiciais contra a reforma da Previdência, porque ela já está consagrada pela opinião expressa do Supremo Tribunal Federal. A que ponto nós chegamos? E, de fato, não fizeram nenhuma mudança na Constituição, mas desmontaram todas as expectativas mínimas, porque nós não tivemos um Estado de bem-estar social. A gente tem uma expectativa lá longe, assim, de madrugada, a gente está pensando que vai chegar de tardezinha. Então, lá longe, uma perspectiva de estado de bem-estar social, de proteção social, com a questão da seguridade, com a concepção de seguridade, como veio para a Constituição, com a concepção de educação, que não é só o direito à escola, né? Mas a universalidade do acesso, a qualidade, a finalidade da educação como um meio de construir o pensamento crítico, a consciência crítica, mas também a habilidade para o trabalho, está escrito lá na nossa Constituição. Só que, sem mudar o artigo que fala do direito à educação, fez-se a reforma do ensino médio. Destruiu-se por todo, né, aquela concepção de educação que foi construída a duras penas por opiniões várias, de vários anos, de todos os segmentos vinculados a essa pauta. Da mesma forma, aconteceu com o direito do trabalho, com o direito à saúde, porque, evidentemente, o esvaziamento, né? E a PEC 95, ela trata de destruir todas as garantias constitucionais básicas que poderiam ser efetivadas e exercidas através das políticas públicas de Estado, políticas públicas de educação, de habitação, de lazer, de cultura, que passou a ser um alvo da política. A cultura passou a ser inimigo da política, assim como a educação. Não é por acaso que se fala tanto como projeto nacional hoje da direita neofascista. Eu não sei se é neofascista para a gente não correr no erro, nos erros conceituais, mas qualquer coisa que se aproxime do fascismo com novas, né, com novas roupagens adequadas à contemporaneidade. Não é à toa que, para esse segmento, a escola sem partido, ideologia de gênero, são elementos políticos frontais de destruição daquelas conquistas das garantias, sobretudo do artigo 5º da Constituição, onde está assegurada a dignidade, a supremacia dos direitos humanos, a intimidade, a privacidade, a liberdade de criação, as garantias processuais penais, detonadas do ponto de vista ideológico, a partir do fomento, do estímulo a um pensamento punitivista, desde a mãe pobre da periferia, que é a mãe do potencial candidato à cadeia, até a elite. Então, são instrumentos que foram, claro, dentro da política, mas negando-se a política. O afastamento da política da maioria da população. A política não presta, a propaganda da antipolítica. Se você chega num lugar e diz que é militante, é político, alguém já pergunta: e aí? Ah, vocês são militantes? Outro dia, agora logo no início desse processo, que era muito mais drástico para a gente, né, sair de vermelho,
está reunido no hotel, numa conferência. Então, a gente estava num local, numa conferência política e tal, e o garçom chegou para mim e disse assim, o que é isso aí? Eu disse, olha, é um encontro X, Y, Z, organização tal. Aí ele disse assim, e você me dá quanto? Então, assim, vocês estão ganhando quanto? Eita, aí está rolando muito dinheiro. Quer dizer, é o senso comum, mas que reproduz uma hegemonia de um pensamento ideológico. Desprezou toda aquela ideia da Constituição, que, no que pese, ela ter sido repetitiva de um modelo clássico lá do século XIX, mas ela trouxe esse fogo, esse ardor da luta política, sobretudo dos subordinados brasileiros e brasileiras que estavam se colocando na resistência mais frontal à ditadura militar recém-caída. Então, esses processos de esvaziamento da política, eles também conduziram ao esvaziamento das perspectivas da Constituição Federal naquelas garantias fundamentais. E nem precisa dizer que, do ponto de vista da economia, eu não vou tratar desse assunto, eu acho que da política fiscal, o Martoni já tratou muito bem, mas são consequências que, evidentemente, só precisaram fazer uma mudança na Constituição. E essa foi a fundamental, a PEC 95, porque ela veda tudo. Não precisa, se você tem um paciente doente, você não basta, você deixa ministrando aquela medicação regular, que vai resolvendo os problemas sintomáticos, mas você desliga o balão de oxigênio. Ele vai morrer sem precisar dizer, não, foi por falta de remédio, não. Morreu por falta de oxigênio, é o que está acontecendo. É a ameaça que paira sobre as políticas públicas e os direitos sociais hoje. E eu queria aqui, só para finalizar, dizer um outro ponto. Não podemos jogar a responsabilidade da derrocada dos direitos sociais ou das garantias, sobretudo as garantias individuais, só nas mãos da burguesia, mas na mão de uma população alienada, descompromissada com qualquer criticidade, de modo que a questão da igualdade de gênero, da respeito à diversidade sexual, do respeito e reconhecimento às raças e etnias que compõem o povo brasileiro. Vou concluir, Isabel. Então, essa questão, ela também paira do ponto de vista do comportamento político de grande parte da população. Então, quando a gente vê o crescimento da violência contra as mulheres, a ameaça de comportamentos racistas, já sem nenhuma cobertura, sem nenhuma necessidade de esconder-se o racista, a discriminação, o comportamento homofóbico, isso também nos mostra que parte da população está conduzida por esse pensamento hegemônico, conservador, racista, machista, homofóbico. E, para concluir, eu vou tentar responder a uma pergunta que, se não foi feita aqui, eu faço a mim mesma, e eu acho que todos devem se fazer. E o que nós vamos daqui para adiante? Com toda essa questão, que pactos nós podemos construir? É possível reconstruir o pacto social da Constituição de 1988, da forma como ele foi concebido? Eu penso que, nesse momento, é impossível, até porque nós não podemos voltar no tempo. Nós precisamos reconstruir, nós precisamos recriar, reinventar um novo pacto social, pautado, inclusive, numa Constituição, porque, até lá, eu espero que seja breve, nós não vamos ter condições históricas de criar um novo modelo de organização social que não seja esse Estado ainda clássico, mesmo que ele já esteja quase que nos últimos suspiros, né? Porque a própria burguesia, o capitalismo, da forma como ele já está detonando a sua própria invenção, que é o Estado burguês com essa configuração, poderes, a divisão dos poderes, o sistema representativo, mas nós não vamos ter condições de substituí-lo imediatamente nessa conjuntura, mas eu acho que é preciso que os movimentos sociais, e que hoje nós, os juristas pela democracia organizados na Associação Brasileira, não por acaso, depois de das provocações históricas do golpe de 2016,
que, no conjunto da sociedade civil, nós possamos pensar num outro pacto, mas que ele não seja sem a reflexão histórica do que nos construiu como país até aqui. A colonização, o escravismo, o patriarcalismo e o patrimonialismo. Nós precisamos refletir profundamente sobre esses 5 elementos que nos constituem como população, como sociedade, para daí a gente criar os elementos de derrubar, literalmente, essas 5 pilastras que são representativas desde o momento que o primeiro navio de colonizador aportou nas nossas costas até hoje. Então, nós precisamos pensar novas construções políticas a partir do esvaziamento da força do Poder Judiciário, do esvaziamento das forças políticas, que são conservadoras, mas do preenchimento de uma força política viva, que conduza a constituição de novas normas, de um novo ordenamento jurídico, nessa perspectiva da construção de uma sociedade minimamente justa, minimamente igualitária, que permita, evidentemente, nos marcos de alguns regimes econômicos, porque pensar no socialismo ou no capitalismo ou no comunismo é uma coisa tão ousada para essa conjuntura que nós estamos vivendo, que eu acho que a gente precisa fazer um passo de cada vez. E um deles é a reconstrução desse pacto político para o Brasil, sem perder de vista a América Latina, evidentemente. Muito obrigada.